Pessoal, eu sei que fiquei um tempo aí sem trazer os vídeos para vocês sobre o Banco do Brasil aqui no canal, mas eu quero explicar o porquê. Os vídeos estavam ficando muito repetitivos e eu vim atualizando, mas na verdade é que nada de relevante tinha mudado para melhor. E sinceramente, pessoal, eu não quero ficar enchendo vocês com mensagens ruins e negativas, mas depois de sexta-feira, daquela forte queda de 7% que BBS3 sofreu, eu decidi voltar para falar com vocês, trazer uma visão do que está acontecendo, principalmente passar uma mensagem de ânimo e positividade para quem investe, para quem quer investir em Banco do Brasil. Então, vem comigo nesse vídeo porque está tudo muito atualizado, a gente vai comentar vários aspectos sobre BBAS3. Então vamos direto ao fato, né? O Banco do Brasil divulgou recentemente os resultados mais fracos, lucro que caiu bastante, a inadimplência no crédito rural que subiu, e isso, claro, de fato mexeu com a confiança do mercado. Só para vocês terem uma ideia, a inadimplência rural chegou na casa dos 3,04%. O lucro caiu mais de 20% só nesse primeiro trimestre. A ação já vinha em queda desde maio, acumulando aí 25% a 30% de desvalorização nos últimos meses. Mas a gota d'água, pessoal, foi nessa sexta-feira, quando o BBAS3 de fato despencou aí 7% no único pregão. Tá? Então, isso tudo tem criado um temor no mercado, ainda mais quem tem Banco do Brasil na carteira. A gente só ouve falar disso, e aí eu quis fazer esse vídeo para vocês. E aí, também entra mais um probleminha nessa turbulência toda, que é essa lei Magnitsky, né? Para quem não sabe, essa é uma lei dos Estados Unidos, que permite aplicar sanções a pessoas e instituições envolvidas em corrupções, violações de direitos humanos, e essa lei já foi usada em vários países e agora em cima do Alexandre de Moraes. E ele foi incluído já na lista dessas sanções. E o que isso significa? Bens congelados nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas como Visa, Mastercard, restrições no sistema financeiro internacional. Só para vocês terem uma ideia, nem o Netflix ele consegue ter no nome dele. Os e-mails que são ligados ao Google, ele não terá acesso. E também vai incluir justamente o quê? Os bancões aqui no Brasil. E a gente já ouviu ele falando que ele não vai cumprir essas regras. E aí, embasado em cima desses fatos, a gente vê que os grandes bancos, nem todos, tá? Não sentiram tanto. Depois eu vou levar vocês lá no gráfico para a gente poder dar uma analisada. E eu vou mostrar para vocês o ponto estratégico do gráfico, lá no Banco do Brasil especificamente, o que eu estou enxergando agora, tá? E aí, você pode se perguntar, tá, mas o Banco do Brasil, aonde ele entra nessa questão? Bom, o mercado já teme, e eu creio sim que ele já precifica, tá? Essas quedas. Se houver a insistência dele descumprir essas decisões judiciais americanas ou tentar forçar com que os bancos mantenham as operações deles ativas, né? E o Banco do Brasil pode sofrer essa pressão relacionada à restrição indireta. Isso gera ruído e aumenta, claro, muito mais a volatilidade, né? Mas para lembrar de uma coisa importante, o Banco do Brasil, pessoal, já passou diversas vezes por muitas coisas, muitos fatos. E eu trouxe aqui algumas datas relevantes para vocês, como por exemplo, em 2015 para 2016, no auge da crise política, o lucro de Banco do Brasil despencou 45% e mesmo assim o banco se recuperou 3, 4, 5 vezes a mais. Em 2020, a pandemia, o lucro caiu 18 bilhões, quer dizer, ele estava de 18 e foi para 12, mas em poucos anos ele voltou a performar super bem e em 2024 fechou aí com 35 bilhões de lucro. Ou seja, as crises elas vêm, crises elas vão e o Banco do Brasil ele se reinventa, é um banco sólido, só que nós precisamos entender o momento que o banco está passando, tá? E aí, vamos olhar, aqui eu vou levar vocês lá para o nosso gráfico de Banco do Brasil, que ele está em níveis que não vimos há bastante tempo. O mercado está precificando o pior cenário possível. Mas é exatamente nesses momentos que você precisa entender. É onde surgem as melhores oportunidades. Eu mesmo já montei algumas operações e eu daqui a pouco mostro para vocês lá. E ela está me gerando um dividendo sintético que eu colho esses frutos mês a mês. Independente se ela está caindo ou não, pessoal. É isso que você tem que entender. Que as opções, elas te dão esse direito de você remunerar mesmo com a ação em queda. Então, quem sabe operar as opções, cara, sai na frente, porque você consegue gerar renda mensal, mesmo num cenário ruim, negativo, e usar essas estratégias até mesmo para comprar ações já com desconto. E se você não conseguir comprar com desconto, o lucro você embolsa na tua conta. Investir na bolsa
é como nós sempre falamos, cara, é você ter paciência e, acima de tudo, estratégia, foco a longo prazo. O payout do banco, ele vai cair? Vai cair. Os dividendos vão diminuir por um tempo, mas isso é parte do ciclo, é isso que você tem que entender. Se você consegue uma estratégia de longo prazo, aportes que possam ser para vocês regulares, comprando em pontos que, ao meu ver, são estratégicos, você está plantando agora para colher lá no futuro. E quem está sofrendo hoje vai sorrir amanhã, isso aí é fato. Pode levar 1, 2, 3 anos, não importa. O importante é que você tem que ter em mente que você, de mês a mês, você está recebendo crédito na tua conta, através dos dividendos, através dos JCPs, através, até mesmo, mais ainda, das opções, dos prêmios que pagam até melhor do que a própria bonificação, os dividendos, os JCPs que a empresa paga. Ninguém tem bola de cristal, mas a recuperação do Banco do Brasil é inevitável, isso aí é fato, tá? Estamos falando, pessoal, de Banco do Brasil, um banco de mais de 200 anos de história. Olha quantas crises o banco já passou. E ela sobreviveu à hiperinflação, várias recessões, crises políticas, muito maiores do que agora, né? O impeachment lá da Dilma, olha como é que o banco reagiu. Por isso, eu quis voltar e falar um pouquinho de Banco do Brasil hoje, para não trazer pessimismo, mas para reforçar uma mensagem de ânimo para você. Seja com as ações, seja usando as opções para rentabilizar no curto prazo, fica firme na sua estratégia, cara. O Banco do Brasil é um banco resiliente e é exatamente em momentos como esse que surgem as melhores oportunidades para quem tem visão de longo prazo. E se você quiser entender melhor como estruturar operações de proteção ou renda com as opções, deixa aqui nos comentários que eu preparo mais conteúdos mostrando passo a passo para você, tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva aí no canal e vamos lá para o nosso gráfico. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o que eu estou enxergando em relação ao gráfico, tá? Então, pessoal, se vocês pegarem os vídeos anteriores que eu vinha fazendo sobre análise em Banco do Brasil, vocês vão ver que eu já vinha falando sobre essa região aqui, ó, da casa dos 19, que aqui, estrategicamente, tá, seria pontos interessantes para que nós comprássemos. E nessa semana, ele justamente atingiu essas regiões. E sexta-feira, ele simplesmente rompeu essa região. Então, quais os próximos pontos que eu falo já de Banco do Brasil? Aqui, ó, essa região aqui que fica na casa dos 18 e entre os 17 e 50. Com muito pessimismo, o Banco do Brasil poderia chegar entre 15 e 14, que é o ponto aonde eu vejo que ele também pode chegar. Eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem isso aqui, ó. Então, vamos lá. Essa região aqui, ela foi atingida entre 18 e 19. Aqui, ó, entre os 17, entre os 18 e 17, entre 15 e 14. Eu falo que nessas regiões aqui, ó, de forma muito pessimista, ele poderia chegar. Mas vamos lá, vamos imaginar que Banco do Brasil chegasse nessas regiões aqui, ó, que é provável, e eu acredito sim que ele possa vir buscar. Ele já está pertinho de chegar aqui nessa região. Cara, se você pensar que isso aqui é uma mega oportunidade e que o Banco do Brasil está te dando a oportunidade de você agora estar comprando em níveis muito melhores. Aqui é uma região forte, olha, de suporte. Já ouvi falando que ele pode chegar a R$5. Olha isso, casa dos 3, ele deve ter visto esse suporte aqui. Cara, para isso acontecer, pode acontecer? Pode. Mas é muito improvável que isso aconteça, tá? Eu acho que todas as notícias ruins que o banco já vinha precificando, o pessoal, com essas notícias negativas, esses impactos negativos, isso já está tudo dentro aqui do preço. Então não espere que o Banco do Brasil vá subir agora ou que ele venha cair demais. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente não tem uma bola de cristal para entender se de fato o Banco do Brasil ele vai cair lá nos 4, lá nos 7, eu não sei. Eu só sei que você precisa reagir. E a única reação que eu não quero que você tenha é você sair de Banco do Brasil agora, estando comprado. Cara, fecha a tela do teu computador, entra aqui uma vez na semana, uma vez no mês que seja, para você fazer o teu aporte, para você coletar os teus dividendos, ou se você já sabe operar opções, pelo menos para você monitorar essas estratégias com as opções e você poder finalizar todas as operações abertas. E com esses prêmios, a gente conseguir ir aportando de mês a mês. Esse negócio que eu já ouvi também, muitas pessoas aí até comentando nos meus vídeos, porque você tem que ter responsabilidade com o dinheiro, não dá para ficar comprando. Cara, uma coisa é você estar comprando o Banco do Brasil com uma expectativa de longo prazo. Outra coisa é você querer comprar, tipo uma Magazine Luiza,
e você não tem expectativas futuras de forma positiva. Banco do Brasil, para ele acontecer algum problema de fato que venha quebrar o banco, cara, quebrou o Brasil. Aí ninguém, todo mundo que tem empresa, todo mundo que tem investimentos em grandes empresas estariam quebrados também. Eu concentro sim a minha visão aqui, mas eu tenho posições em todas essas ações que vocês estão vendo aqui. E eu fico de forma muito tranquila, porque há uma diferença de você ter o teu aporte totalmente concentrado em Banco do Brasil e ter um balanceamento e rebalancear a sua carteira dentro dessas grandes empresas, que são empresas também sólidas, empresas boas. Não adianta você querer balancear ou rebalancear a tua carteira com empresas ruins. Se aqui está me dando 13, 15% negativo, a BB Seguridade, Itaúsa, está me dando 8, 15%. Então você consegue ajustar esse desbalanceamento operacional dentro da tua carteira, entendeu? De forma financeira. E aí, pessoal, a longo prazo você vai ter uma ótima oportunidade de estar coletando frutos do que você está hoje, de repente, sofrendo. Vendo aqui, ó, Banco do Brasil caindo, mas as expectativas futuras de quem pensa a longo prazo, ela é muito otimista. E isso aqui, de fato, é difícil acontecer se você, ó, pegar aqui, ó, tirar o zoom. Olha quando que isso aconteceu, ó. A última vez foi lá em 2020. Estamos em 2025. Banco do Brasil se recuperou. Quer ver quanto que Banco do Brasil, daqui desse fundo até lá em cima, ela subiu aí, ó, 250% mais ou menos, tá? Então, assim, isso aqui não é nada. Caiu 25%. Não é nada próximo do que geralmente ela rentabiliza lá no futuro, porque essas quedas, geralmente isso é mais do que comprovado. Se ela cai nesse momento, você vai ver que quando ela voltar a performar, a alinhar os seus resultados, cara, ela vai performar 3, 4, 5 vezes a mais do que ela caiu no momento. Como eu tinha falado para vocês sobre as operações que eu estou fazendo aqui em Banco do Brasil, ó, tudo isso aqui, pessoal, são as estratégias que me rendem mensalmente e de 40 ou a 45 dias lucro dentro de Banco do Brasil. Vocês percebam que Banco do Brasil ele está caindo, mas olha o nosso lucro que nós conseguimos capitalizar em cima das operações via opções. Isso aqui tudo, tá? Então, para mim, tanto faz se ela tá subindo ou se ela tá caindo, porque eu não olho isso. O que eu olho são as probabilidades que as operações elas conseguem gerar para minha carteira de forma positiva, responsável e de forma dinâmica, que eu possa estar otimizando esses lucros e reaportando da forma que eu quiser. Se eu não quiser reaportar nela, eu reaporto em outras empresas ou até mesmo guardo esse dinheiro para uma possível oportunidade, eu ver que ali é um fato relevante para que eu venha estar investindo esse capital, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, deixar aqui uma mensagem positiva, que eu também invisto em Banco do Brasil, eu tenho expectativas futuras muito melhores e maiores para o Banco do Brasil. Então, não se desespere. Entra uma vez no mês aqui para você monitorar. Sai fora de notícias ruins, porque isso aí vai encher a tua mente de sentimentos negativos, e é isso que a gente não quer. Forte abraço e mais uma vez deixa seu like e se inscreve aí no canal.